Sibem, ou Mansibas, como é geralmente chamado, é um dos cantores mais famosos de Angola por ter estado envolvido na criação e nos primeiros passos de um estilo musical que caracteriza o nosso país, o Kuduro. Felicidade, todos nós queremos a felicidade, todos nós sentimos a felicidade, todos nós queremos a felicidade, todos nós sentimos a... Em 2014, surgiu a notícia de que o cantor estava doente, e com esta notícia começaram a aparecer boatos a respeito do estado clínico do músico. Finalmente, as cadeias televisivas anunciaram que o cantor padecia de uma neuropatia chamada neurocisticircose. Você aí em casa, você sabe o que é essa doença? Como ela surge? Você sabe quais são as medidas de prevenção que devemos adotar contra esta doença? Eu sou o professor Evaristo, este é o canal Biodala, não saia daí. A neurocisticircose é a infecção parasitária mais comum do sistema nervoso. Como consequência de condições de higiene precária, ela é causada pela ingestão de ovos do parasita Taenia solium, que entram para o organismo através da ingestão de alimentos e águas contaminadas. Dentre as manifestações clínicas da neurocisticircose, destacam-se a epilepsia, que é caracterizada por convulsões, né? O pessoal aqui em Angola chama a epilepsia de gota, não sei de onde saiu isso, não sei por que chamam assim, né? Mas gota em fisiologia é uma coisa diferente da epilepsia. Gota é um distúrbio do metabolismo caracterizado pelo acúmulo de ácido úrico nas regiões leves do corpo. Então gota e epilepsia não têm nenhuma relação. É para esquecer, apaga isso da mente. Tira, apaga isso da mente. São coisas diferentes. Outro elemento que faz parte do quadro clínico da neurocisticircose é a hidrocefaleia. Pessoal, no nosso cérebro é produzido um líquido que é responsável por proteger o próprio cérebro. Esse líquido se chama licor ou líquido cefalorraquídico. Este licor, de acordo ao princípio de Pascal, ele é responsável por absorver o impacto, né? Quando a cabeça bate em alguma coisa sólida, o impacto é recebido por esse líquido. Em fisiologia, a produção do líquido cefalorraquídico tem de ser proporcional à sua drenagem. A produção tem de ser proporcional à retirada. Se produzir mais líquido do que se retirar, o que vai acontecer é que vai ter excesso de líquido lá dentro. E quando isso acontece nas crianças, certamente você já viu na televisão, crianças que aparecem com a cabeça grande, né? Aquilo é hidrocefaleia. Só que as crianças não nascem com ossos, nascem com cartilagens. Por isso é que quando o líquido aumenta lá no crânio, o crânio pode ser moldado e aumenta de tamanho. Nós, os mais velhos, né, quando o líquido começa a se aumentar, a cabeça já não aumenta de tamanho porque já não temos cartilagens, temos ossos. O que acontece é que vai ocorrer o que chamamos de pressão intracraniana, que é quando o cérebro começa a ser pressionado na parede do crânio, né? Se tem muito líquido no crânio, esse líquido vai começar a pressionar o cérebro na parede do crânio. Pessoal, cérebro e crânio são coisas diferentes. Crânio é a estrutura óssea que protege o cérebro. Cérebro é o órgão do sistema, né, nervoso que coordena todo o corpo. Outro elemento importante que faz parte do quadro clínico dessa doença é a meningite. O nosso cérebro não é só protegido pelo líquido cefalorraquídico, é protegido também por três membranas que em conjunto são chamadas de meninges. Essas membranas são dura mater, pia mater e membrana aracnoide. Essas membranas, quando inflamam, desencadeiam uma condição patológica chamada meningite, que é a inflamação das meninges. Outro elemento que surge posteriormente é a demência, que é a perda lenta e progressiva da função mental, que afeta a memória, o pensamento e a capacidade de aprender. Ainda nas manifestações clínicas, também pode-se dar a ocorrência de síndrome medular, que é um conjunto de sintomas decorrentes de uma lesão na medula espinhal. Geralmente, essa lesão ocorre a nível da região cervical, provocando o enfraquecimento dos membros inferiores e membros superiores. É por isso que, geralmente, estes pacientes são vistos, né, se locomovendo com a ajuda de uma cadeira de rodas. Agora que já sabemos mais ou menos quais são os sinais e sintomas, venha comigo para entendermos a fisiopatologia da neurocisticircose. Quando os seres humanos ingerem carne de porco mal passada e contaminada, eles ingerem cisticercos, né? Que são a larva da Taenia solium, que são a Taenia solium ainda imatura, que são a Taenia solium pré-embrionária. Essa Taenia solium pré-embrionária, quando entra no nosso corpo, ela fica no intestino delgado.
Lá no intestino delgado, depois de mais ou menos 2 meses, ela se transforma em Taenia solium adulta. E essa Taenia solium adulta, ela vai medir mais ou menos de 3 a 6 metros. Fica todo enroladinho lá no intestino delgado. E ele fica fixo lá no intestino, ela fica presa no intestino. Porque ele tem um conjunto de estruturas chamadas ventosas que lhe permitem ficar fortemente aderida lá no intestino. Ventosas é mais ou menos o quê? Você certamente já viu essa estrutura. Os automobilistas colocam isso no vidro do carro para segurar o telefone, para segurar o celular e outras coisas. Esses elementozinhos que aparecem aqui, que permitem que esse objeto fique aderido, é igualzinho ao que a Taenia solium tem. Esses elementos na Taenia solium é que são chamadas de ventosas, que lhe permitem ficar fortemente aderidos na parede do intestino delgado. Por que a Taenia solium ela prefere se instalar no intestino delgado? É porque o intestino delgado é a parte do nosso sistema digestório responsável pela absorção dos nutrientes. É mais ou menos assim. Tudo que você come, o teu corpo retira desses alimentos nutrientes. Esses nutrientes são colocados na corrente sanguínea. O intestino delgado é a parte do sistema digestório que pega nesses nutrientes e coloca na corrente sanguínea. E isso em fisiologia chamamos de absorção. Como é que os nutrientes são colocados na corrente sanguínea, a Taenia solium prefere ficar no intestino delgado, que é para ela recolher esses nutrientes que entrariam na tua corrente sanguínea. Até porque ela não tem sistema digestório. A Taenia solium não tem como receber um alimento, digerir até tirar o nutriente desse alimento. Como ela não tem sistema digestório, a única coisa que ela pode fazer é roubar, é retirar os nutrientes já feitos, os nutrientes que você já produziu. Tanto mais que na sua estrutura existe um conjunto de elementos, um conjunto de organelas chamadas microtríquias. São elas que fazem a absorção dos nutrientes. É por isso que um paciente que está infectado pela Taenia, ele vai apresentar o quadro de desnutrição, vai apresentar caquexia, que é aquela perda de peso com emagrecimento, e vai apresentar polifagia, que é fome excessiva. E nesse estadio, a doença se chama teníase. Detalhe, ainda não é a neurocisticircose. Como a Taenia solium ela é hermafrodita ou monoico, só significa que tem os dois sexos, lá no intestino ela começa a fazer a autofecundação. Ela começa a produzir os seus ovos, que ficam dentro de uma estrutura chamada proglódite. Esses proglódites começam a se deslocar do corpo da Taenia solium e se dirigem até ao ânus, onde são eliminados pelas fezes, na forma de proglódite gravídica. Essas fezes do indivíduo que estão contaminadas com os ovos da Taenia solium, em países subdesenvolvidos, onde o saneamento básico é precário, como boa parte dos países da América do Sul, como quase todos os países de África, onde há pessoas que ainda defecam ao ar livre, como aqui em casa, essas fezes podem contaminar águas e alimentos. Aí você chega em casa e come sem lavar as mãos, Ou aí você vai para o mercado, compra um alimento e mal coze, ou mal lava. Esses alimentos podem servir como veículos de contaminação para doenças como neurocisticircose. Ali então, quando o ser humano se alimenta desse alimento que está contaminado, ele ingere os ovos da Taenia solium. Esses ovos entram no organismo e vão parar no intestino delgado. Lá no intestino delgado, eles são absorvidos e entram na corrente sanguínea, onde dá origem a uma larva. Essa larva é a Taenia solium embrionária, é o que chamamos de cisticerco. No organismo, estes cisticercos vão em busca dos locais onde há maior fornecimento de oxigênio, fazendo com que eles se espalhem no corpo. Nessa hora, a pessoa tem uma doença chamada cisticercose. Estes cisticercos podem migrar, por exemplo, para a parte de trás do olho, causando a cisticercose ocular. Ou então, migrar para o sistema nervoso, causando então a neurocisticercose, que é a doença do cantor Sibem. Nessa imagem, que é uma fotografia real, você pode então constatar o modo como o cérebro fica após ser invadido por esses vermes, durante a neurocisticercose. Essa outra fotografia é uma tomografia computarizada que mostra mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que essa foto foi conseguida durante um exame de imagem e essa é uma fotografia real de um cérebro. Recomendação para você, para mim e para todos nós.
Lavemos muito bem as nossas mãos antes de qualquer refeição. O hábito de lavar as mãos que a Covid-19 trouxe para as nossas vidas é uma conduta que nunca pode desaparecer da moda, porque não é apenas uma medida profilática contra a Covid-19, mas para muitas outras doenças que podem acometer o nosso organismo. Lavar sempre as mãos antes de qualquer refeição. Outra recomendação: os alimentos que forem comidos crus, como frutas, como hortaliças, devem ser muito bem lavadas, porque também podem servir como veículos de contaminação. Outra recomendação: os alimentos devem ser bem cozidos. Esqueçam lá as carnes mal passadas, eu nem sei quem inventou esse tipo de coisa, né? Os alimentos devem ser bem cozidos, né? Porque o tempo de cozedura influencia na desnaturação de muitas bactérias. Então é muito importante cozer muito bem os alimentos. Outro elemento muito importante: evitar comprar alimentos em locais suspeitos, evitar comprar carnes em matadouros sem vistoria, né? Sem análise dos órgãos de direito. Evitar comprar alimentos em locais onde a higiene é precária. Aqui em Angola existem muitos locais destes, né? E à primeira vista nós já conseguimos identificar aquele alimento que está bem protegido e aquele que não está bem protegido. Então, para você, para mim e para todos nós, essas são as recomendações. A outra recomendação vai para os órgãos governamentais, né? Vai que esse vídeo seja assistido por um ministro, por um governador, por um deputado, né? Ministério da Agricultura e Pecuária. Vistoria rígida nos alimentos, né? Inspeção séria nos alimentos, nas carnes, né? A carne que vai parar nos supermercados, a carne que vai parar nos matadouros, as carnes que vão parar nos talhos, as carnes que vão parar nos mercados informais, nas praças que não sabemos se vêm de onde, né? Inspeção séria na evolução desses animais, na vacinação desses animais. Porque se estiverem contaminados de algum modo, né, esses alimentos chegam nas nossas mesas. E nós, o povo, também estaremos infectados com alguma patologia que vem desses animais. E um povo doente significa gastos nos cofres do Estado. O exemplo disso estamos a ver com a pandemia da Covid-19, né? O governo está a gastar milhões de dólares para tentar resolver o problema. Então, inspeção séria vai evitar com que certas doenças cheguem às nossas casas sob forma de alimento. Hoje fiquei muito feliz da vida, né? Quando acendi o telejornal, vi lá uma notícia que o governo vai devolver 57 cabeças de gado vindas do Tchad que estão infectados com peripneumonia. Meu, essa imagem eu fotografei hoje e como biólogo, para mim é um artigo de decoração. Eu vou imprimir, vou estampar ela lá na parede do meu escritório. São esse tipo de informações que alegram o meu coração. Ainda na senda dos apelos, apelo também aos governos provinciais, ao Ministério do Urbanismo e Ambiente, né? O lixo, o saneamento básico. Muitas situações de saúde podem ser corrigidas somente prestando atenção ao lixo, ao saneamento básico, né? Como é o caso da cólera, como é o caso da malária, que é uma das principais causas de morte em Angola, como é o caso da própria neurocisticercose, né? A incidência dessas doenças pode ser reduzida ao máximo caso se preste maior atenção ao lixo e ao saneamento básico. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações assim que a gente lançar novos vídeos. Siga a gente também nas outras redes sociais, que eu vou estar deixando os contactos aqui na sua tela. Este é o Biodala, o primeiro canal angolano dedicado no estudo de ciências biológicas e ciências médicas. Tchau!